Já consideramos o aspecto bíblico do presbiterato, vendo as informações constantes a respeito do mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Veremos agora como este ofício evoluiu no decorrer da história da Igreja e as transformações que experimentou ao longo dos séculos. A partir do início do segundo século, começaram a ocorrer algumas alterações significativas no ofício de presbítero. A primeira delas foi a diferenciação entre presbíteros e bispos, com o surgimento da figura do bispo monárquico. Conforme vimos, no Novo Testamento não havia essa diferenciação. Os presbíteros e os bispos eram as mesmas pessoas. Estas eram apenas duas palavras que designavam os mesmos oficiais, os mesmos líderes da igreja. Mas a partir já do início do segundo século da era cristã, então nota-se uma diferenciação com o surgimento desta figura do bispo monárquico. Cada igreja passou a ter um único bispo como o líder principal, ao lado e acima dos presbíteros e dos diáconos. Foi o início de uma estruturação hierárquica do ministério cristão. De pastores que haviam sido no início, os presbíteros passaram a ser os auxiliares dos bispos. Alguns exemplos bem conhecidos desses bispos monárquicos do segundo século são Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e Irineu de Leão. A segunda alteração substancial do presbiterato cristão foi a transformação dos presbíteros em clérigos. Inicialmente eles eram membros comuns das igrejas, os representantes eleitos do povo ou da congregação. Com o passar do tempo, eles passaram a fazer parte do clero, uma categoria distinta dos leigos, os cristãos comuns. Os presbíteros do Novo Testamento se transformaram nos sacerdotes da Igreja Católica Romana, os párocos que ficavam à frente das igrejas locais. Viviam uma vida diferente dos fiéis, devendo agora ser celibatários, em contraste com os presbíteros originais que viviam normalmente em família. Na Igreja Ortodoxa, os sacerdotes não precisaram se tornar celibatários, a menos que aspirassem ao episcopado. Dando um salto de vários séculos, nós chegamos ao período da Reforma Protestante, que restaurou o presbiterato cristão ao seu modelo bíblico original, que havia sido distorcido ao longo do período antigo e da Idade Média. Isso aconteceu principalmente na Reforma Suíça, ou o movimento reformado, cujos líderes iniciais foram Ulrico Zwinglio e João Calvino. A forma de governo reformada ou presbiteriana passou a ser regida pelas seguintes características básicas ou princípios. Em primeiro lugar, uma forma de governo bíblica, porque derivada da Escritura, conforme entendida pela teologia reformada e expressa nas confissões da fé reformada. O ministério exercido nessa forma de governo procede do Novo Testamento, sendo distribuído de acordo com os dons dos membros. Proclamação, ministros da palavra. Governo, presbíteros. Serviço cristão, diáconos. Um segundo princípio é que esta forma de governo é corporativa. O processo deliberativo e decisório é sempre colegiado e não individual. As decisões acerca da vida, teologia e missão da igreja são tomadas em concílios dirigidos por moderadores e constituídos de presbíteros e ministros da palavra em condição de paridade. Um terceiro princípio muito importante que rege o presbiterato reformado é que ele é representativo. O governo é exercido por assembleias deliberativas, conselho, presbitério, sínodo e assembleia geral, compostas de pastores e presbíteros, sendo estes últimos os representantes do povo.
Em seguida, veremos como evoluiu a instituição do presbiterato reformado em alguns países da Europa e também mais tarde nos Estados Unidos. No que diz respeito à Suíça, a pátria inicial do movimento reformado, nós temos um colaborador inicial na pessoa de João Ecolampádio, que foi o reformador da cidade de Basileia e que foi o primeiro a tentar instituir para fins de disciplina um presbiterato independente das autoridades civis, isso em 1530. Essa será uma característica marcante do presbiterato reformado nos seus primeiros tempos, a quase que exclusiva concentração em funções disciplinares. As suas ideias, ou seja, as ideias de Ecolampádio, pouco depois foram adotadas por Martin Butzer em Estrasburgo, que defendeu a nomeação de presbíteros ou anciãos dentre os homens mais piedosos e íntegros da comunidade para serem responsáveis pela disciplina ao lado dos pastores e de representantes do poder civil. Isso em virtude do fato de que, na época dos primórdios da Reforma, ainda havia uma forte conexão entre a Igreja e o Estado. Em ambos os casos, houve resistência das autoridades civis que queriam reter algumas funções que agora seriam exercidas pelos presbíteros da Igreja. As ideias de Butzer, o reformador de Estrasburgo, influenciaram João Calvino, que desde 1537, portanto, bem no início da sua carreira como reformador, pediu a nomeação de alguns fiéis de boa reputação para ficarem encarregados da disciplina em Genebra. Regressando de sua estadia de 3 anos em Estrasburgo, onde conviveu com Butzer, Calvino redigiu as ordenanças eclesiásticas, em 1541, que previam a existência não de 3, mas de 4 ofícios na igreja: pastores, mestres ou doutores, presbíteros e diáconos. O dever primordial dos presbíteros, como dissemos há pouco, era a disciplina eclesiástica, por causa da preocupação reformada, no sentido de que a comunidade cristã vivesse para a glória de Deus. Esses presbíteros eram escolhidos dentre os conselheiros municipais, ou seja, os governantes civis de Genebra, até o número de 12, e constituíam, junto com os pastores, o célebre consistório, que se reunia semanalmente para regular a vida moral, sendo geralmente presidido por um dos síndicos. Todavia, somente em 1555 e mais especificamente em 1561, com a revisão das ordenanças eclesiásticas, o reformador conseguiu impor as suas ideias e a Igreja conquistou um direito muito importante, o direito de excluir, ou seja, da excomunhão, até então reservado para as autoridades civis. As práticas da Igreja de Genebra se tornaram um modelo para as demais igrejas reformadas. Os presbíteros foram vistos desde o início como representantes do povo, sendo ao mesmo tempo comissionados por Deus. Butzer insistiu que eles fossem representantes de todos os tipos de pessoas. O ofício era considerado espiritual, os presbíteros não sendo denominados ministros, mas todavia reconhecidos como exercendo um ministério. Quanto à base bíblica, Calvino apelou para textos como 1 Timóteo 5,17, como base para o duplo presbiterato, pastores e presbíteros, Romanos 12,8 e 1 Coríntios 12,28, com suas referências ao dom de governo, especialmente no exercício da disciplina, e 1 Coríntios 5,4, que fala sobre a administração da disciplina não ao arbítrio de um indivíduo, mas de um colegiado. Para o reformador, os pontos fundamentais da ordem eclesiástica eram questões de fé. A seguir, temos
o exemplo dado pela Igreja Reformada da França, que foi também uma das igrejas mais antigas do movimento reformado, quase que ao mesmo tempo com o surgimento desse movimento na Suíça. A disciplina da Igreja Reformada da França foi promulgada pela primeira vez em 1559. Os presbíteros eram nomeados no próprio consistório e, não havendo objeção por parte da congregação, eram ordenados com oração solene em pé diante do púlpito. O seu ofício era, junto com os pastores, supervisionar a igreja, zelar pela frequência dos membros ao culto público e à ceia do Senhor, informar erros de conduta e julgar os acusados. Os mandatos eram breves, mas os presbíteros eram incentivados a permanecer no ofício por tanto tempo quanto possível. Mediante nomeação, eles podiam tomar assento nos concílios superiores da igreja. Na celebração da ceia, havendo falta de pastores, os presbíteros e diáconos, sendo, literalmente, conforme diz esse documento básico da Igreja Reformada da França, os braços e as mãos do pastor, podiam ajudar na distribuição dos elementos. Na Holanda, entre os anos de 1564 e 1571, foi criado um sistema de governo eclesiástico baseado em Genebra e muito semelhante ao dos huguenotes, ou seja, dos calvinistas franceses, no qual o presbítero tinha o seu devido lugar. Ele possuía consideráveis responsabilidades pastorais e devia manter estreito contato com as pessoas do seu distrito para promover o conhecimento e a prática da fé cristã. Então nós vemos como, um a um, os diferentes países da Europa nos quais se implantou a fé reformada e as igrejas calvinistas foram adotando essa instituição tão importante do presbiterato para o bom governo e o bem-estar das comunidades evangélicas. No que diz respeito à Escócia, o reformador João Knox e seus companheiros estavam a par das práticas de diferentes igrejas reformadas. Eles sabiam que havia algumas variações nas diferentes igrejas reformadas no que diz respeito ao presbiterato. De acordo com esse documento básico da Igreja Escocesa, que foi o primeiro livro de disciplina de 1560, os presbíteros deveriam ser, abre aspas, homens com o melhor conhecimento da palavra de Deus e a vida mais limpa, homens fiéis e de conduta mais honesta que possam ser encontrados na igreja. Fecha aspas. Devia haver eleição comum e livre. A eleição era anual, sendo habitual a reeleição. A função do presbítero e do diácono era assistir o ministro em todas as questões públicas da igreja, particularmente na disciplina eclesiástica e na administração dos assuntos gerais da igreja. O consistório tinha um papel central na eleição dos ministros e exercia a disciplina sobre todos, inclusive os pastores. O segundo livro de disciplina da Igreja Reformada ou Presbiteriana da Escócia, de 1578, fala do presbiterato como uma função espiritual tal qual o ministério, acrescentando que os presbíteros, uma vez legalmente chamados ao ofício e tendo os dons de Deus adequados para exercer o mesmo, não devem abandoná-lo, embora nem todos os presbíteros tivessem de estar na ativa. O lugar dos presbíteros nos concílios superiores da igreja é deixado claro nesses documentos básicos, constitutivos da Igreja Reformada da Escócia. Quanto à disciplina corretamente entendida, consistia no interesse pelo bem-estar espiritual e moral do indivíduo e da comunidade, e no estabelecimento de um padrão cristão de pensamento e conduta. Conforme diz o segundo livro de disciplina,
Como os pastores e os doutores devem ser diligentes em ensinar e plantar a semente da palavra, assim os presbíteros devem ser zelosos em buscar o seu fruto nas pessoas. É muito importante que nós tenhamos essa compreensão bíblica da disciplina cristã, para não acharmos que os presbíteros, nos seus primeiros tempos, nessas diferentes igrejas dos diversos países da Europa, eram homens que estavam apenas preocupados em punir as pessoas ou em vigiar a vida das pessoas para encontrar irregularidades que pudessem ser punidas. Essa preocupação e esse zelo com a disciplina refletia o fato de que a fé cristã não era simplesmente uma coisa a ser abraçada ou aceita intelectualmente, mas vivida concretamente na vida diária. Existem algumas peculiaridades interessantes no que diz respeito a esse segundo livro de disciplina da Igreja Presbiteriana da Escócia, livro esse de 1578. Em primeiro lugar, a criação do presbitério, que foi a grande contribuição da Escócia para a forma de governo presbiteriana. O presbitério era composto de pastores, doutores ou mestres e presbíteros. Os diáconos perderam as suas responsabilidades de governo. O consistório passou a denominar-se presbiterato da igreja ou sessão, que é o nosso atual conselho. E, finalmente, o presbiterato passou a ser vitalício. Um dos documentos aprovados pela Assembleia de Westminster, que foi aquela extraordinária assembleia promovida pelos puritanos ingleses na década de 1640, um dos documentos aprovados por Westminster foi a forma de governo eclesiástico presbiterial, em 1645, que afirma o seguinte: como havia na igreja judaica anciãos do povo unidos aos sacerdotes e aos levitas no governo da igreja, assim Cristo, que instituiu o governo e líderes na igreja, supriu alguns em sua igreja, além dos ministros da palavra, com dons de governo e com o encargo de exercê-los quando chamados para isso, os quais devem associar-se ao ministro no governo da igreja, oficiais esses que as igrejas reformadas geralmente denominam presbíteros. O texto prova acrescentado foi 2 Crônicas 19, de 8 a 10. E sobre isso também pode ser consultada a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 31, primeiro parágrafo. Passando agora aos Estados Unidos, esse país que foi tão importante e continua sendo muito importante na história do movimento reformado, já no século XVIII, algumas igrejas possuíam presbíteros. Quando se formou o presbitério de Filadélfia, o primeiro concílio da igreja presbiteriana norte-americana, em 1706, somente compareceram ministros. Porém, nas reuniões seguintes houve também a presença de presbíteros. Quando foi criada a Assembleia Geral, ou seja, quando completou-se a organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, em 1788, adotou-se uma Constituição que incluía uma forma de governo. Um breve capítulo, intitulado Dos Presbíteros Regentes, que permaneceu inalterado por quase um século, afirmava: os presbíteros regentes são os representantes do povo, escolhidos por este com o propósito de exercerem governo e disciplina, em conjunto com os pastores ou ministros. Esse ofício tem sido entendido por grande parte das igrejas protestantes reformadas, continua esse documento, como designado nas Escrituras Sagradas com o título de governos, e se refere àqueles que presidem bem, mas não se afadigam na palavra e no ensino. E os textos bíblicos aduzidos para sustentar essas afirmações são 1 Timóteo 5, 17, 1 Coríntios 12, 18, bem como Romanos 12,
7 e 8 e Atos 15, 25. Os indivíduos que eram eleitos e se diziam dispostos a aceitar o ofício eram investidos nesse cargo durante um culto público. Após o sermão, respondiam às perguntas constitucionais e então eram consagrados mediante uma oração, seguindo-se uma exortação aos mesmos, que nós conhecemos como a parênese. E é interessante que não se fala aqui em imposição de mãos. No século XIX, muito se escreveu sobre o assunto, em parte devido a controvérsias acerca dessa questão. O Dr. Samuel Miller, professor do seminário de Princeton, o mais antigo seminário presbiteriano dos Estados Unidos, afirmou que uma das vantagens da existência dos presbíteros era proteger o pastor da tentação de assumir excessivo poder e autoridade. Ele argumentou a favor da imposição de mãos pelos presbíteros na ordenação de presbíteros e diáconos, mas não na ordenação de pastores. Outra questão era a obrigatoriedade ou não da presença de presbíteros para o quórum de uma reunião de presbitério. Teólogos famosos como Charles Hodge e James Thornwell debateram amplamente essas questões. Quanto à Igreja do Sul dos Estados Unidos, conhecida como PCUS, quando essa igreja adotou o livro de ordem eclesiástica em 1879, a posição dos presbíteros na vida da igreja recebeu maior ênfase. Eles deviam ser ordenados mediante imposição de mãos, deviam participar da imposição de mãos na ordenação dos ministros e deviam fazer parte do quórum para o funcionamento dos concílios. Vemos assim uma valorização da figura e da participação dos presbíteros na vida da igreja. Por sua vez, a Igreja do Norte, a PCUSA, foi mais lenta no sentido de fortalecer esse ofício. Na década de 1870, debateu-se se os presbíteros podiam ser moderadores de concílios, e a decisão final foi positiva. No que diz respeito ao Brasil, quando foi realizado o sínodo da Igreja Presbiteriana Brasileira em 1888, sínodo esse que marcou o surgimento da Igreja Presbiteriana do Brasil como uma denominação distinta das igrejas mães norte-americanas, foi adotado o livro de ordem da Igreja do Sul dos Estados Unidos, com a sua maior ênfase, como vimos há pouco, ao ofício do presbítero. No entanto, antes e depois disso, a participação dos presbíteros nos concílios da igreja esteve aquém do desejável. Quando olhamos para a história da igreja presbiteriana, nós verificamos que nem sempre os presbíteros têm tido em nossa igreja o mesmo tipo de atuação que tem exercido em outras igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Para exemplificarmos isso, em toda a longa história da IPB, de mais de um século, até hoje somente um presbítero ocupou a presidência do Concílio Maior da Igreja, que foi o Dr. Paulo Breda Filho, de 1978 a 1986. Ou seja, todos os demais dirigentes do Supremo Concílio da Igreja, inicialmente chamado de Assembleia Geral, todos eles, com esta única exceção, foram pastores e não presbíteros. E dessa maneira encerramos esta revisão histórica que se seguiu àquela análise dos dados bíblicos a respeito do presbiterato, tanto através do material bíblico, quanto também através desses dados históricos, nós podemos perceber a tremenda importância deste ofício para a igreja, coisa que vem ocorrendo já durante muitos séculos, que começou naqueles tempos mais remotos da própria vida do povo de Israel, estendeu-se depois
no período inicial da Igreja e desde a reforma do século XVI e mais particularmente no movimento reformado ou no presbiterianismo, tem tido sempre um destaque, pelo menos no plano teórico. E o nosso desejo é que toda esta importância bíblica e histórica possa traduzir-se também em ações concretas e possa manifestar-se de maneira cada vez mais plena nas atividades e na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil.